se eu arrematar um imóvel no leilão, mas por algum motivo eu desistir dessa arrematação e decidir não pagar? O que acontece comigo? Essa é uma pergunta que muitas pessoas acabam tendo, seja por uma questão de insegurança, ou seja por uma situação, vamos dizer assim, de erros e esquecimentos. O que acontece se você decide não pagar o boleto do lance? Essa é uma pergunta que eu recebi hoje no grupo. Isso é bem útil para lembrar você que leilão é coisa séria. Então vamos lá. Tudo vai depender um pouquinho da modalidade do banco e do edital a qual você está participando. Já te adianto que se tratar de leilão judicial, você é obrigado a pagar o leiloeiro. E caso você não honre com o lance, você sim sofre uma penalidade, tendo que pagar multa e tudo mais. Mas o meu foco aqui é para você que quer arrematar, por exemplo, na Caixa Econômica Federal. Isso é o mais comum, tá? Tem um caso, eu estava lembrando dele hoje até, que foi no ano passado, eu estava em viagem até, um cliente arrematou um imóvel. Ele foi lá, deu lance legal, e como o leilão, tanto o segundo quanto a licitação aberta, ela exige que você vai fazer isso através de um site de leiloeiro. Então, logo que você arremata, a primeira pessoa que vai te cobrar alguma coisa é o leiloeiro. Ele vai cobrar a comissão dele de 5%. E aí esse meu cliente desistiu. Ele falou assim, pô, Edu, na real eu não sei, eu tô meio inseguro, acho que eu vou deixar pra próxima, não vou pagar não. Eu falei, olha, não é bem assim. Ele, como assim? Então, o leiloeiro ele vai querer que você pague. E se você não pagar ele vai colocar uma multa sobre você e tem chance dele ainda negativar o seu nome. E ele pode entrar com um processo sobre o valor total do imóvel. Muito provavelmente ele não ganhe, mas a multa ele vai cobrar. E a multa era exatamente o valor do leiloeiro. Então, ele acabou optando, depois de muito convencimento, eu acabei conseguindo convencer ele de seguir em frente. Mas qual que é a lógica dessa multa? Toda vez que você arremata um imóvel de leilão, você precisa entender que você está fazendo uma coisa muito séria. E você não pode tentar manipular ou simplesmente desistir porque você quer. E aqui vai uma regrinha básica de como que você pode entender essa questão de multa. Leilões que tenham leiloeiro, independente do cenário de cobrança ou não de multa, você vai precisar pagar o leiloeiro, mesmo que você tenha desistido. É 5%. Às vezes, você já pagou ele, você não recebe esse dinheiro de volta. Na Caixa Econômica Federal, usualmente, se você decide desistir da proposta, então, por exemplo, assim, você comprou o imóvel de leilão e aí você desistiu da proposta, você já pagou o leiloeiro, só que você desistiu. Você pode enviar um e-mail pedindo o cancelamento. O edital prevê uma cobrança de multa, mas é comum que eles não cobrem isso, por incrível que pareça. Mas lembrando, o leiloeiro você já pagou. Mas existe uma situação em que é mais tranquilo, que é o caso da venda online e venda direta online. Não sei se você já viu essa modalidade. Ela é uma que tem um reloginho no próprio site da Caixa. É o imóvel dentro do site da Caixa. E tem um reloginho lá. Ou esse reloginho está zerado, ou esse reloginho está caindo, decrescendo. Nesses casos, você pode ter a desistência. Porque qual que é a desistência? Sabe aquela, quando você faz uma compra online, você tem o direito ao arrependimento de 7 dias. É o caso. Nessa situação, se você ali arrematar o imóvel, fui lá, ganhei o leilão, só que por algum motivo eu desisti, eu acho que não vale a pena, ou eu tô com medo, enfim, você pode não pagar o boleto. Neste caso, vai ser considerado uma desistência, um arrependimento, e você não vai pagar multa nenhuma. Agora, se você chegar a pagar a entrada, sei lá, você decidiu comprar financiado, você pagou o boleto da entrada, dias depois desistiu, a entrada você não recebe de volta. Então fique muito atento com relação a isso. Só que essa questão de desistência coloca a gente numa situação bem importante que você precisa saber lidar. Na venda online e na venda direta online, existe uma certa tentativa de manipulação. Exatamente por conta dessa
vamos dizer assim, facilidade de você desistir de dar um lance, algumas pessoas decidem inflar o preço do leilão. Então vamos pensar no seguinte cenário. Você está lá participando de um leilão e você fez as contas e percebeu que o lance ideal para aquele imóvel, o máximo que você poderia dar, seria 150 mil. Por qualquer motivo que seja, você fez as suas contas lá. O que às vezes acontece, eu já vi isso acontecendo. Algumas pessoas surgem no leilão e começam a dar lances muito altos, tipo, o seu limite era 150, vai alguém dar 160, aí eu dar 180, e você vai ver o imóvel vale 210, e tem gente pagando 200 mil reais. Aí você fala, cara, isso não faz sentido, eu vou desistir. Em alguns casos, as pessoas nem dão um lance, porque falam, cara, tá muito alto o lance, não vou arrematar esse imóvel. Isso é um erro. Por quê? Não dá pra gente afirmar que em todos os casos está funcionando isso, mas na real, o que pode estar acontecendo é que tem gente tentando manipular esse leilão. Manipular como, Edwards? Pensa assim, se eu fosse uma pessoa... Que ótimo! Se eu fosse uma pessoa que estou perdendo um imóvel para leilão e eu quisesse impedir isso de acontecer, sabe o que eu poderia tentar fazer? Ia tentar dar lances altos demais para que ninguém se sentisse motivado em dar um lance nesse imóvel. Consequentemente, no final, eu criei uma conta com o CPF de outra pessoa, eu desistiria dessa compra sem pagar nenhuma multa, nem nada do tipo, e não teria concorrente no leilão, consequentemente eu continuaria no imóvel. Essa é uma estratégia que algumas pessoas usam. E como que você pode se blindar disso? Independente de qual patamar esteja o leilão. Vamos supor que você decidiu que o seu lance máximo seria 150 mil. E os lances estão lá na casa dos 180, 190. Sabe o que você faz? Você vai chegar e vai preencher a proposta máxima que você teria. Se o meu máximo era 150, eu vou lá preencher 150. Não sei, mas a sua proposta ficou classificada lá como quarto, quinto. Não tem problema. Sabe o que vai acontecer? Quando essa pessoa que pode estar querendo manipular o leilão não pagar o boleto dela, vai para o segundo. Se ela criou um outro CPF para manipular isso, vai para o terceiro. E assim sucessivamente, até chegar em você. Os casos de venda online, de venda direta online, são os mais comuns de você receber majorado. Eu já tive alunos que era o 13º na classificação de lance e chegou nele. 2 semanas depois, mas chegou. Então, é uma forma de você se proteger dessa situação. Agora, é importante salientar isso, tá? Essa forma de tentativa de manipulação é um crime, inclusive. Então, não é um conselho para que você faça isso. Mas é um conselho para que você fique atento a esse tipo de caso que pode acontecer com você. E que, principalmente, você entenda que tudo isso que é relacionado a leilão é uma coisa muito séria. Você não consegue simplesmente ficar desistindo na hora que você quiser. Tem esse caso da venda online que você pode desistir, mas saiba, se você fizer isso várias vezes, você pode ter o seu login bloqueado, seu CPF bloqueado de fazer compras no site da Caixa por conta disso. Então, minha sugestão é, faça bem as suas contas. Antes mesmo de você entrar no leilão, entenda os riscos daquele imóvel, saiba exatamente o processo, para que você não tenha nenhuma dúvida. Edwards, mas eu não sei fazer isso, cara. Você não sabe? Aqui na descrição tem a jornada do arrematante, eu vou deixar fácil aqui para você. Cara, em 3 horas você aprende o que você precisa do leilão da Caixa para arrematar um imóvel com segurança. Aí você não tem desculpa. Aí você já entra no leilão sabendo exatamente o que você precisa saber, sabendo exatamente os riscos, para que você não desista no meio do caminho. Se for para desistir depois de arrematar, não compre. Porque assim você pode se atrapalhar e atrapalhar outras pessoas que podem estar fazendo esse seu trabalho. Beleza? Boa noite para vocês, aquele abraço, valeu!